capítulo 9 e o versículo 23 diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podeis assentar. Aleluia. Glórias a Deus. É interessante que quando nós olhamos esta passagem no livro de Lucas, também tem no livro de Marcos, no livro de Mateus, nós começamos a entender um pouquinho daquilo que vai ser o ministério, daquilo que vai ser a nossa caminhada cristã, daquilo que dali para frente, naquele momento a qual nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir desse momento nós temos um breve e um pequeno entendimento do que vai ser esta passagem a qual nós acabamos de ler. E é interessante que, se nós formos ver o capítulo 9, ele vai começar sobre Jesus convocando os 12. Logo em seguida, Herodes, continuando no capítulo 9, Herodes, ele vai matar a João Batista. Em seguida, vai acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. Logo em seguida, a confissão de Pedro. E Jesus prediz a sua morte. Tudo isso acontece no capítulo 9, antes de chegar nessa parábola a qual Jesus ele vem falar sobre cada um levar a sua cruz. É interessante que quando nós começamos a caminhar no Evangelho, quando nós começamos a dar os primeiros passos, é tudo mil maravilhas. Nós estamos no famoso primeiro amor, nós chegamos mais cedo. Inclusive eu quero pedir perdão para o pastor porque eu cheguei um pouquinho mais tarde, porque tive um pequeno imprevisto. Mas nós chegamos mais cedo, nós estamos aptos a orar, nós estamos aptos a buscar, nós estamos aptos a ter disposição, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Nós estamos buscando ao Senhor como se fosse aquele tesouro precioso, aquele ouro, talvez aquele anel que você ganhou do seu esposo, ou ganhou da sua esposa e que você deixou cair dentro da sua casa, dentro do seu lar, como se fosse uma dracma perdida. E nós estamos ali, buscando e buscando. Só que no decorrer dessa caminhada, no decorrer da caminhada cristã, nós vamos nos enfraquecendo. Por alguns motivos ou outros, nós vamos perdendo as forças, nós vamos recuando. E qual soldado numa batalha ele começa a recuar, significa que o adversário começa a ganhar território. Daniel, o que você está insinuando? Eu estou insinuando que se nós olharmos para a igreja de antigamente e olharmos para a igreja de hoje, nós estamos recuando e o adversário ganhando território. Era para ser o contrário, era para nós estar ganhando território e ele está recuando. Era para ser diferente, era para onde nós pisássemos a planta de nossos pés, ele fala: olha, não precisa falar nada que eu já estou saindo, porque eu sei quem chegou, tem a presença e ele é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas ao decorrer da caminhada cristã nós fazemos isso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que para nós chegar em algum lugar, nós temos que passar a luta, nós temos que passar o processo, nós temos que vencer o deserto, nós temos que passar por fornalhas, às vezes temos que passar sobre o mar. E a Bíblia ela mostra tudo isso desde o início do Gênesis ela vem mostrando isso, que nós precisamos continuar caminhando, precisamos continuar marchando. É por isso que o livro de Daniel fala assim: tu porém vai até o fim. Salomão fala assim: olha, melhor é o fim das coisas do que o início dela. O começo você pode estar afoito, você pode estar, eu vou usar uma frase, emocionado, cheio de vigor, mas quando chega no meio da caminhada você olha e quer desistir, começa a surgir luta, começa a surgir barreiras e queremos parar, e queremos desanimar. Às vezes não queremos ir para o culto, às vezes queremos entregar ministérios, às vezes não queremos mais usar aquilo que
Deus nos deu, eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí Jesus olha para mim, para você e fala assim, ó, quer ser meu discípulo, quer me representar na terra, carrega a tua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo? Vai ter dia que eu e você não vai conseguir, mas se nós tivéssemos seguido, o Espírito Santo de Deus vai pegar eu e você e vai falar assim, caminha um pouco mais, desce maná do céu, come, se abastece, porque a tua caminhada é longa. Glória. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o Evangelho de hoje, não é todos, mas o Evangelho de hoje é um Evangelho muito fácil. É um evangelho onde nós não precisamos passar pelo processo, nós não precisamos renunciar nada, nós não precisamos perder nada, nós só temos que ganhar. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada vai me ensinar o seguinte: quer ganhar? Então perca o quê? Perca o orgulho, perca a soberba, perca o seu eu. Por quê? O que acontece? Porque quando acontece isso, eu te exalto, eu te abençoo, eu te guardo, eu te protejo. E no Evangelho de hoje nós estamos vendo o que? Venha do jeito que você está e continue do jeito que você está. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus fala assim: venha, mas no meio do caminho o meu Espírito vai transformar. No meio do caminho a minha graça vai te encontrar. No meio do caminho a minha graça vai te abraçar. No meio do caminho a minha graça transforma. A minha graça muda. A minha graça dá dons. A minha graça batiza com o Espírito Santo. E a minha graça ainda leva para o céu. Hoje Deus veio confrontar a mim e a você, falando assim: qual evangelho a gente estamos seguindo? Qual evangelho eu, Daniel, estou seguindo? Qual evangelho eu, Daniel, estou pregando? Qual evangelho eu, Daniel, as pessoas estão vendo? Jesus, aleluia. Jesus nunca falou que seria fácil carregar a cruz. Jesus nunca falou que carregar a cruz seria algo igual as pessoas pensam. Não vai ter dificuldade porque agora eu sou filho de Deus. Não vai ter dificuldade porque agora eu aceitei Jesus e Ele é o maior. A prova maior é que Ele deu o Filho dele por mim e por você, para morrer na cruz, redimir o meu e o teu pecado, para nós ter uma leve, momentânea tribulação, mas que Paulo fala que vai nos produzir um peso de glória muito excelente. Daniel, mas o que você está dizendo? Sabe o que eu estou dizendo? É porque mesmo chorando, mesmo nas dificuldades, mesmo no deserto, você dobra o joelho, começa a falar com o Papai do céu. Ele olha para a terra, se levanta do trono. Eu imagino Deus se levantando do trono, olhando lá, falando assim: a missionária Sônia está olhando para aquela causa. Aí ele olha para o lado, o Gabriel, estou conjecturando, o anjo mensageiro fala assim: Gabriel, leva lá para ela, Gabriel, leva lá a vitória, leva lá a bênção. Mas sabe o que acontece? Nós não queremos passar o processo. É natural do ser humano. O ser humano, toda vez que ele vê um obstáculo muito grande à sua frente, ele tende a recuar, ele tende a ter medo. Isso é natural do ser humano. Toda vez que você vai fazer algo novo, o seu corpo trava, o seu cérebro trava. Toda vez que você vai, por mais que você treinou, por mais que você estudou, você vai fazer uma prova, dá aquele medo. Você vai fazer o exame da autoescola, dá aquele medo. Mas por quê? Se nós temos o dono do ouro, da prata, aquele que é onipotente, onipresente, o que tem toda a sabedoria, e por que nós temos medo de entregar as nossas vidas plenamente em suas mãos? Nós ainda temos medo porque não confiamos 100% no Papai do céu. Daniel, por que você está falando isso? Olha uma criança. Se você falar para uma criança, pula que o papai vai te pegar, não me importa a altura, não me importa o lugar, ele vai se jogar nos braços do pai. Mas é o que acontece que no meu e no seu coração, muitas vezes na minha e na sua mente, entra um porquê, entra um será, entra uma dúvida, e nós verdadeiramente não conseguimos se jogar nos braços do pai.
Olha que interessante, quando nós olhamos para isso, nós vamos olhar para a Bíblia, que Jesus fala isso, e Pedro olha, imagina Pedro, um rapaz, um homem, cheio de vigor, bravo, muito bravo, mas também ele era um homem de um bom coração. A Bíblia vai falar que Pedro, ele vai falar assim, eu conjecturo que a hora que Jesus faz a multiplicação dos peixes, faz a multiplicação dos pães, Pedro olha e fala, nossa, esse é o Evangelho? Eu quero isso para mim. Esse é o Evangelho? Eu quero isso para mim. Eu quero isso. Eu quero fazer milagre. Eu quero, a hora que eu orar, Deus multiplicar esses pães e peixes igual Jesus fez. Só que Pedro está esquecendo de uma coisa. Para você chegar na vitória, existe um processo. Para você chegar nesse lugar de intimidade com Deus, existe um processo. E muitas vezes nós recuamos no meio do processo, recuamos no meio do caminhar, no meio do tete a tete com Deus, queremos voltar. Às vezes não esperamos a Ele responder e vamos tomar uma atitude, uma direção totalmente errônea. Mas por quê? Porque não queremos passar o processo, não queremos passar o deserto, não queremos passar a fornalha, não queremos passar sobre o mar, ou simplesmente não queremos esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, como o pastor falou, talvez fosse 10 anos na vida de Ana, mas ia chegar um excelente. Então temos que aprender a passar pelo processo. Aleluia, glória a Deus. E olhando para isso, eu conjecturo que Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu acabaste de dizer que verdadeiramente eu sou o Filho de Deus, certo? E Pedro, sim, Senhor. Então olha, quer vir após mim? Quer fazer milagres? Quer operar maravilhas? Aprende o processo. Eu acredito que Pedro ali, emocionado pelo momento, ele fala, Senhor, eu quero viver o processo. E assim como eu e você, nós olhamos assim e falamos, Deus, eu quero esse dom. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero pregar. Deus, eu quero cantar. Deus, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, um missionário. Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito que você está pedindo isso? Você entende a responsabilidade que você está pedindo? Você entende o dom que você está pedindo, o quão precioso ele é? Pedro, no momento, ele não entendeu isso. Tanto que quando ele crucifica Jesus, ele olha e fala assim, eu vou voltar. Quando crucifica Jesus, o galo canta 3 vezes, Pedro nega. E quando Pedro nega, ele chora e fala assim, não tem mais conserto para mim. Não tem mais solução. Eu abandonei Jesus que me chamou, o Jesus que me chamou, eu abandonei a graça que me chamou, que me redimiu. E Pedro volta. A Bíblia vai nos dizer que Pedro volta para onde? Para o mar. Pedro volta a pescar. Pedro volta às velhas práticas. E é o que acontecemos conosco. Quando nós deparamos com um problema muito grande, uma aflição muito grande, queremos desistir e queremos voltar a algumas práticas. O velho homem, a velha natureza já começa a se aflorar. Você já não começa a sentir a presença de Deus na tua vida, na minha vida. A intimidade que era tão grande já começa a cair. Parece que você começa a orar e a oração não chegou nem até o teto. E você fala, Deus não está me respondendo. Não, Deus está no mesmo lugar. É eu e você que se afastamos, recuamos dele. Mas ele continua com a mão estendida, falando assim, a hora que você chegar, as minhas mãos estão estendidas. A hora que você chegar, a minha graça vai te abraçar. A hora que eu e você chegar, a graça alcança. Aleluia. Pedro volta para o mar. Aí Pedro olha e vê lá no canto da praia uma fogueira, pães e peixes. Estou conjecturando.
Pedro vai até o Senhor, fala: ô Senhor, eu não sou digno. Só onde entra aqui, Pedro fala: não, eu não sou digno. Aí Jesus, com aquele amor: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Olha que interessante. Eu vou me usar, Daniel, tu me amas? Carol, tu me amas? E assim por diante. Tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ah, Daniel, o que você quer fazer isso? Tu me amas? Então não negue o chamado que eu coloquei na tua mão. Aleluia! Tu me amas? Então não negue o dom que está dentro de ti. Tu me amas? Então desperta e começa a caminhar, porque através de você eu tenho que te usar para ganhar almas, eu tenho que te usar para ganhar multidões. Através da tua voz pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser saradas. Tu me amas? Então atende a minha voz, escuta a minha voz e começa a caminhar. Então Pedro, ele começa a entender o que tinha, o chamado dele, e Pedro, ele começa a caminhar com Jesus, diferentemente daquilo que tinha antes. Olha que interessante, isso aconteceu nesses dias comigo, e eu até comentei com o Denis. Eu tava ele e a Daiane na loja, e entrou um rapaz lá e falou algumas coisas. Primeiro pediu um salgado e falou assim: ah, eu não tenho dinheiro para pagar. E saiu. Só que antes dele sair, ele fez algumas coisas, fez um escândalo, falou algumas coisas. E ele era um rapaz que ele já tinha passado no placar, quando a gente estava fazendo há um ano preparando a loja, já tinha falado algumas coisas para elas e tal. Aí o Daniel falou assim: esse rapaz está folgando, né? Só porque tem só mulher lá. E beleza. Eu desci no ônibus, fiquei lá na frente da loja, falei: vou conversar com ele. E do lado, o pastor Reinaldo lembra, do lado tem um bar ali, que é... O menino até me abraçou no dia, foi conversar com a gente. Aí eu falei pra ele assim: olha, fulano, o fulano de tal fez isso na loja. E eu não quero causar problema para você, nem para mim, nem para ninguém. Mas se ele ficar entrando na loja e fazendo isso com as meninas, não vai ter jeito. Eu vou ser obrigado a bater nele. Desse jeito. Aí o rapaz virou e falou assim: não, fica tranquilo, você não vai precisar fazer nada. Porque eu sei que vocês são crentes. Olha a paulada, pastora Sônia. Olha a paulada que eu estou vendo. Eu sei que vocês são crentes. Sabe o som alto que a gente ouvia ali? Enquanto vocês estiverem, eu já falei com o meu funcionário que não vai usar. Sabe a bagunça que tinha aqui, ó? Enquanto vocês estiverem, não vai ter. Aí eu saí e falei: olha, obrigado. Eu peguei minha moto e fui para a faculdade. Falei: nossa Deus, isso poderia ser mais sutil comigo, né? Então, às vezes, o processo, por a gente não querer passar o processo, nós passamos cada coisa. Porque se eu tivesse atentado, no dia que aquele pastor estava pregando, ele virou e falou assim para ele, assim, ó: olha, eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, mas ele falou assim: ó, vai ser Deus, está na mão de Deus e a justiça é de Deus. Mas o Daniel queria resolver, Pedrão queria resolver. Mas o que quer dizer, Daniel? Nós temos que entender o processo. Qual é o processo que você está passando? Qual é a cruz que você está carregando? Eu não sei a cruz que você está carregando. Eu não sei o quanto ela está doendo, o quanto ela está machucando, o quanto ela está sendo pesada. Porque para você ter um ministério abençoado, a cruz é pesada. Não é que é pesada, é que todo mundo olha para o pastor e fala assim: olha, o pastor ora e demônios saem.
O pastor ora e pessoas são curadas. O pastor ora e isso acontece. O pastor ora e isso acontece. Só que ninguém vê o pastor das madrugadas chorando, gemendo, implorando. Implorando é um termo técnico, vou mudar. Chorando, gemendo, agoniado, angustiado, falando com o papai do céu. Muitas vezes o coração está tão quebrado, está tão contrito, está tão aflito, que nem para a esposa ele olha. Ele fala assim: Deus, eu só tenho o Senhor para desabafar, eu só tenho isso. Mas aí quando eu e você olham o peso de glória produzido por isso, que manifesta na vida dele, na vida de quem busca, nós falamos assim: queremos ser assim, mas não queremos pagar um preço para ser assim. Olha que interessante, quando Pedro ele começa a entender o processo, quando ele começa a entender o que é o ministério, o que é ser evangélico, o que é renunciar a si mesmo. Você acha que é fácil renunciar o eu? Você acha que é fácil você ouvir alguma coisa que te fere, que te machuca, e você falar assim: tá tudo bem, está nas tuas mãos, Senhor? Não é fácil, porque o orgulho do homem, o orgulho da mulher, a nossa natureza, especialmente aqueles que são mais coléricos, sanguinários, a natureza ferve, parece que você vai passar mal dentro de você se você não responder. Mas toda vez que você não responde, eu conjecturo que Deus olha lá de cima, venceu mais uma. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que o pai olha para o filho fala: foi por isso que eu morri na cruz, foi por isso que eu venci, porque é por isso que eu desci lá e mostrei para eles que dá para ser humano e sobreviver e vencer o pecado, dá para ser humano e com a minha presença, com a presença do Espírito Santo, caminhar sobre essa terra, fazer a diferença. Ainda dá para fazer isso. O mundo vem dizer que não dá, o mundo vem na contramão, mas a igreja marchando vai dizer: dá para ser santo, dá para ser separado, dá para ir morar no céu, sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que acontece quando nós começamos a entender isso? Nós começamos a dormir, descansar verdadeiramente. Porque olha que interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, o mesmo Pedro, a qual outrora negava Jesus, estava preso, só que dormindo na prisão tranquilamente. O mesmo Paulo, que perseguia Jesus, tinha tomado uma quarentena de chibatada menos umas, 39 açoites, 300 e poucos cortes pelo corpo. Aí ele olha, eu estou conjecturando que ele olha para Silas e fala assim: vamos adorar. Mas Daniel, o que você está falando? Paulo olha para Silas e fala assim: olha, o meu corpo pode estar doendo da chibatada, mas eu tenho certeza que a hora que eu começar a adorar, a glória descer, não vai doer mais meu corpo, a chibatada eu não vou sentir. Sabe por quê? Porque ele desce com bálsamo. Daniel, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a cruz que você está carregando, se eu e você parar de murmurar, parar de reclamar e começar a adorar, é diferente o processo. Porque toda vez que você murmura, você olha para um lado, olha para o outro e começa a querer afundar na tempestade, afundar no lugar ou ficar prostrado. Mas toda vez que você está adorando, você olha para cima e continua marchando, você olha para cima e continua caminhando. Glória, glória, glória. Quantas vezes Deus falou que vai fazer, mas Deus ainda não fez? Eu falo isso para a Ariane. Eu sou muito falho. Deus tem nos abençoado de uma forma sobrenatural, mas eu sou muito falho. Coloca para pensar onde eu e você poderia estar se verdadeiramente nós estivéssemos sendo crentes, cristãos, verdadeiramente nos entregando a Deus. Como eu e você estaria na noite de hoje, se Cristo fosse a nossa prioridade? Como nós estaríamos?
Porque nós falamos que Cristo é a nossa prioridade. Mas se surgir um churrasco, nós vamos no churrasco e não vamos para a igreja. Nós falamos que Cristo é a nossa prioridade, mas se tiver um aniversário, nós vamos para o aniversário e não vamos na igreja. Nós falamos que Cristo é a nossa prioridade, mas muitas vezes levantamos e nem agradecemos pela noite a qual Ele abençoou. Nós falamos que Cristo é a nossa prioridade, e na hora de a gente almoçar nós nem agradecemos pelo alimento que Ele preparou. Nós falamos que Cristo é a nossa prioridade, e quando chegamos no trabalho nem agradecemos pelo que Ele nos livrou no caminho. Nós falamos que Cristo é a nossa prioridade e nem agradecemos o domingo quando nós chegamos aqui e falamos assim, ó, chegamos em paz. Como que prioridade Ele está na minha e na tua vida? Só que quando a gente começa a priorizar as prioridades, priorizar a Deus como todas as coisas, sabe o que acontece? Nós começamos a viver o verdadeiro Evangelho. E o que é o verdadeiro Evangelho? Uma das coisas do verdadeiro Evangelho sobre a minha e a tua vida está escrito no livro de Atos, capítulo 5. A Bíblia vai falar assim, que aonde Pedro passava, multidões e coxo estava de um lado, do outro lado, simplesmente esperando Pedro passar. Vocês dão licença que eu vou simular. Pedro passava aqui, a sombra dele passou no coxo e ele levantava. A sombra de Pedro passava no mundo e ele falava. A sombra de Pedro passava no que tinha a mão errada e a mão voltava. A sombra de Pedro ia passando e a glória de Deus, o poder de Deus ia enchendo através da sombra de Pedro. Aí você olha para mim e fala assim, Daniel, porque isso não acontece? Porque nós não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Nós não queremos pagar o preço. O que é pagar o preço? Orar. O que é pagar o preço? Jejuar. Só que olha para mim e para você. Hoje eu e você tá bonitão, de terno, de gravata, as mulheres bem vestidas. E se fosse há anos atrás, como nós estaríamos no dia de hoje? Talvez bêbado, em algum lugar, em alguma sarjeta, ou dentro da casa, outros usando droga. Aí Deus falou assim, eu vou salvar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou mudar o cativeiro, vou trazer para minha presença. Aí você começa a dar os primeiros passos. Aí ele pega na mão igual um recém-nascido e fala assim, é por aqui, é por ali, é por aqui, é por ali. Daí quando você acha que está começando a caminhar, você quer caminhar sozinho. Ele fala assim, não, ainda não é assim, filho, ainda não era assim. Aí você começa a caminhar e fala assim, ainda vou te dar dons. Aí sabe o que acontece? Não queremos usar. Nós não queremos renunciar a nós mesmos. Para ser bem sincero, eu não queria estar pregando essa mensagem. Mas a leitura do pastor, a devocional, ela confrontou, falava, Deus, mas por quê? Ele falou, porque precisa ouvir. Nós precisamos lembrar. Fala, especialmente para você, Daniel, e para a minha igreja. Carregar a cruz não é fácil. Carregar a cruz não é uma coisa que vai ser fácil para você fazer. Não vai ser fácil você renunciar às suas vontades, renunciar ao seu eu. Não vai ser fácil. Não vai ter fácil, porque muitas vezes o processo vai te ferir. Não vai ser fácil porque o processo vai me ferir. Não vai ser fácil porque no meio disso muita coisa vai ser mudada. O eu vai ser mudado. Não, porque comigo eu resolvo no braço, eu resolvo xingando. Isso daí não vai existir mais.
E como que vai ser? Eu resolvo orando. Eu resolvo chorando nos pés e quem pode fazer. Glória a Deus. Esse processo fere, vai de encontro com o nosso eu. O evangelho não é um evangelho para ir de oba-oba, o evangelho é um confronto. O pastor sempre falou que o evangelho é um confronto que vai de encontro com nós. Se a palavra de Deus não está confrontando eu e você, tem algo de errado dentro de nós. Não é a palavra que está errada, é eu e você que não estamos nos adequando à palavra. É difícil. É difícil falar isso. É difícil mudança. É difícil. É por isso que Jesus fala assim: ó, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir. Vamos mudar? Eu estou à porta e bato. Aquele que quer transformação, entrarei e cegarei com ele. Aleluia. Aquele que quer transformação, aquele que quer mudança de vida. Mas a mudança não é aparente. A mudança só não é aqui. A mudança é em todos os lugares. É muito difícil. Nos dias atuais, tem muita perseguição. Tem muita perseguição à igreja, tem muita perseguição aos cristãos. Mas nós temos tanta tecnologia, nós temos tanto tempo, nós temos tanta coisa para nós usarmos ao favor de Deus, e nós não usamos. Hoje tem a internet, celular, notebook, computador, Mac. Naquele tempo só tinha a palavra e os papiros. E Paulo evangelizou quase toda a Europa, toda a Ásia. Imagine se Paulo tivesse a tecnologia que ele tem hoje. Imagine Paulo nos dias de hoje. Aí você fala assim: mas Paulo tem os 9 dons. Alguns teólogos falam que Paulo tinha os 9 dons. Pedro tinha 6. Passa pelo processo. 39 chicotadas, 380 cortes, se não me falha a memória do corpo. E está fazendo o quê? Está adorando. Aleluia. Está fazendo o quê? Está orando. Glória a Deus. Após apanhar, após ser chicoteado, ser jogado, está orando. Está louvando. Está agradecendo. E está falando porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Aí ele fala assim: olha, a Bíblia fala: aquele que perder a sua vida por amor a mim ganhará. O que é isso? Aquele que se desgastar. É por isso que Paulo fala assim: ó, eu me gastarei e me deixei desgastar. Me deixarei desgastar. Por quê? Porque eles entenderam a verdadeira essência. Eles entenderam o verdadeiro evangelho. Eles entenderam o que é ser cristão. Hoje Deus não trouxe uma palavra de avivamento para mim e para a tua vida, mas Ele trouxe uma palavra reflexiva que é para mim, para você levantar do cosmodismo, onde você e eu estamos, e começar a caminhar, começar a fazer a diferença. Ah, mas é só eu. É só você agora. Mas quando uma brasa ela começa a pegar fogo, toca no Reinaldo, pega fogo também, toca no Bruno, pega fogo também, pega fogo no Deus, pega fogo no pastor. De repente você olha uma cidade inteira pegando fogo. Começou na onde? Na pequena brasinha que estava fazendo a diferença. Eu quero liberar uma palavra rema para a tua vida no dia de hoje, para a minha vida e para a tua vida no dia de hoje. Que nós, a partir de hoje, vamos nos despertar e entender a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência do carregue a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Que a partir de hoje nós venhamos entender, que a partir de hoje nós venhamos dar mais ouvido ao Espírito Santo de Deus. E para encerrar, eu quero deixar uma frase
para a minha e para a tua vida. Grave isso no teu coração. O processo de fé, mas o propósito de cura. Vai ter lutas, vai ter medos, vai ter insegurança, mas também terá a presença de Deus todos os dias da tua vida. Não importa a luta, não importa o medo, não importa a insegurança, o que importa é que Ele vai estar contigo, comigo, todos os dias da tua vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos seus corações. É digno